Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer primeiramente a Deus, ao nosso Pai, mais essa oportunidade de nós estarmos aqui juntos. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Sempre lembro de você nas minhas orações, não estou esquecido. Sempre apresento cada um de vocês, porque a palavra diz que nós devemos orar um pelos outros e esse é o nosso dever. De orar pelos nossos irmãos, nossos parentes e amigos. Então nós oramos por todos. E Deus, Ele tem nos concedido sempre a graça de a gente estar junto. A gente quer estar sempre junto, mais dos nossos irmãos. Mas a questão de, às vezes, o nosso tempo, né, e a nossa correria dia a dia, a gente não consegue. Eu queria todos os momentos, todos os dias, estar aqui no canal. Mas eu não consigo, tá? E quando eu tenho um tempo que Deus ali toca no meu coração para a gente estar junto, eu venho aqui e a gente sempre está junto para ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar, quer nos falar, às vezes quer nos despertar. Eu sempre estou aqui. Quero agradecer também aí a minha sobrinha lá do norte, que eu vi que algumas se inscreveram no canal, minhas irmãs. Deus abençoe vocês, seja bem-vinda em nome de Jesus. Não só a minha irmã de sangue, minha sobrinha, mas todos os meus irmãos em Cristo Jesus. A palavra diz que nós somos irmãos em Cristo Jesus, tá? Então eu quero agradecer a todos, com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Eu agradeço primeiramente a Deus e a cada um de vocês, tá bom? Meus queridos irmãos, nessa manhã ou aqueles que vão ouvir à noite, Deus tem uma palavra para mim e para você. Você crê? Eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você. Basta a gente ficar atento àquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que o Espírito Santo ele quer nos direcionar para que nós possamos ouvir a sua voz. A palavra diz, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Como foi os antepassados lá na antiguidade, que ouviram a voz do Espírito Santo, mas eles não estavam nem aí. Eles nem deram ouvido à voz do Espírito. Então a Bíblia diz, quando ouvide a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então se nós estiver atento àquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus quer nos trazer nesse dia, nós vamos aprender, nós vamos refletir, nós vamos parar e analisar como que está a nossa vida com Deus, como que está a nossa caminhada com Ele, como que está a nossa situação diante da presença do Senhor, como que está a nossa situação diante das Escrituras. Nós devemos analisar todos os dias a nossa vida. A palavra diz, examinais a si mesmo, cada um de nós. Todo dia, todo momento é momento de nós parar para pensar e refletir a nossa vida e examinar a nossa vida. E nesse dia, pela graça e misericórdia do Senhor, Deus me trouxe aqui para trazer uma saudação para cada um dos meus irmãos do canal, para cada um de nós. E às vezes a minha saudação é um pouco longa, viu? Tá? Então, meus irmãos, é uma pergunta bem clara e muito fácil de nós responder. Uma pergunta a qual Jesus quer fazer com cada um de nós, comigo, com você que está aí do outro lado do canal. Uma pergunta que Deus ele quer trazer para nós, para que nós paramos, nós analisamos a nossa vida e nós possamos olhar para dentro de nós, para o íntimo do nosso coração e falar assim, será que realmente eu amo a Deus? A pergunta que Deus quer nos fazer, meus irmãos, é fácil de nós responder. Muito fácil. Muito fácil. Será que Deus nos ama? Pare para pensar um pouco. Faça essa pergunta para você mesmo. Será que Deus me ama? Outra pergunta é, você ama a Deus? Você tem certeza que ama a Deus? Porque quando nós se depara com essa situação nesse momento, que o Espírito Santo está me direcionando a fazer essas duas perguntas, será que Deus me ama? Será que eu amo a Deus? Sabe por quê, meus irmãos? Todo ser humano, ou a maioria deles, eles professam que ama a Deus. Eles professam que Deus lhe ama também. Porque para uns Deus ele é misericordioso, Deus é amor.
Mas será que é isso que a palavra ela nos diz? Será que é isso que a palavra ela quer nos ensinar nesse dia? Será que verdadeiramente eu posso olhar para os céus e levar os meus olhos até o máximo que eu puder alcançar esse primeiro céu e falar assim, realmente Deus me ama? Será que nós possamos abrir a nossa boca e falar isso? Outra pergunta é, você tem certeza que você ama a Deus de todo o seu coração? Eu não estou falando pessoas que estão lá fora, eu estou falando com todos. Desde que está lá na igreja, fora da igreja, ou nunca foi uma igreja, todos que vão ouvir. Todos, sem exceção de pessoas. Será que você ama a Deus mesmo? E será que Deus te ama? Não, evangelista, mas a palavra diz em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que crêem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu sei. Eu conheço essa passagem. Só que a palavra ela vai muito mais além ainda. Então, primeira coisa, o que nós devemos parar e analisar na nossa vida, na nossa caminhada, ou aqueles que estão se chegando, ou aqueles que vão ouvir, é como que eu faço para Deus me amar? Como que eu faço para Deus me amar verdadeiramente? Porque nós falar que ama a Deus é fácil. É fácil eu e você abrir a boca e falar assim, eu amo a Deus. E o pior não é isso. O pior, sabe o que é? É que muitos estão dentro da casa, mas não amam mais a Deus. E o pior, sabe qual que é? É que muito está dentro da casa, às vezes, do Senhor, e Deus não ama eles mais. Como que você me prova isso? Calma, a gente vai chegar lá. Então a primeira coisa é, a primeira pergunta, será que Deus me ama? Segunda, será que eu amo a Deus? Porque falar, todo mundo fala que ama a Deus. Todo mundo fala. Principalmente aqueles que estão caminhando com a Bíblia na mão. Ele vai falar que ele odeia a Deus? Não. Todos falam que amam o Senhor. Todos falam que amam o Pai. Mas as nossas vidas, às vezes, ela testifica de nós mesmos, que nós não amamos a Ele. Às vezes eu e você falamos que amamos a Deus, falamos que servimos a Ele, mas a nossa própria vida, ela testifica que nós não amamos a Ele. E quando a palavra vem, que ela bate dentro de nós, isso nos reflete a nossa caminhada, como que ela está com Deus. Como que ela está com o Pai. Porque falar que ama o Pai é muito fácil, mas quando a gente vai para a palavra, muitas das vezes nós não estamos nem obedecendo ao Pai. E como que nós possamos abrir a boca e falar que amamos o nosso Pai se nós não obedecemos a Ele? Que amor é esse? Não estaria nós confrontando nós mesmos? Ei, desperta enquanto há tempo. Olha para dentro de você. Olha a tua vida, analisa ela, como que está a tua vida com Deus. Quando você for abrir a boca, não, eu amo a Deus. Eu amo a Ele acima de todas as coisas, como a palavra me diz, amar o Senhor é o primeiro mandamento acima de todas as coisas. E o segundo é o próximo com a nós mesmos. Mas quando a palavra ela nos corrige, quando Deus vem nos repreendendo, às vezes nós olhamos para dentro de nós e falamos para nós mesmos, eu ainda não amo a Deus. E isso às vezes nos machuca. E machuca a muitas das vezes que vai ouvir até essa saudação. Isso não é uma pregação, é uma reflexão para que você pare e analise que não só é nós falarmos que amamos a Deus. A questão não é nós falar que amamos a Ele. A questão é, será que Ele me ama? Será que Deus está me amando? Será que Jesus Cristo está me amando verdadeiramente? Existem duas maneiras. Não confunda o amor de Deus e a misericórdia. Não, mas se Deus não me amasse, eu já tinha sido consumido. Não é isso. Você está muito enganado. Você está muito enganado. Quando nós não somos consumidos, isso não quer dizer que Deus nos ama. Quando o diabo vem e ceifa a nossa vida. Não é isso. Existem duas coisas. Amor e misericórdia. Você sabe qual é a diferença de amor e misericórdia? Há uma diferença muito grande. Muito grande. Entre amor
e misericórdia. Você sabe por que você não foi consumido ainda? Mesmo sem você amar a Deus? Você sabe? Você tem certeza? O porquê que você não foi consumido ainda, mesmo sem você amar a Deus? Porque amar a Deus não é abrir a boca e falar que ama Ele. A gente tem de provar que ama Ele. Assim como vocês que são casados, ou vocês que são casados, se você ama o esposo de vocês, vocês têm de obedecer a Ele. Se você ama os vossos maridos, vocês têm de obedecer. Então não confunda a misericórdia de Deus e o amor. É duas coisas diferentes. O fato de nós não ser consumidos é a misericórdia. Mas isso não quer dizer que o amor de Deus está sobre nós. Não, não. Tem pessoas que falam, Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Tira isso da tua mente. Isso foi o diabo que criou isso. Não, Deus odeia tanto um como o outro. Porque o pecador tem uma consciência daquilo que ele faz. A Bíblia diz, se Jesus não tivesse vindo, vocês não teriam culpa dos vossos pecados. Mas agora, vocês têm culpa. Ele está dizendo uma boa consciência daquilo que nós cometemos. Se ele não tivesse vindo, Jesus quis deixar esse mandamento para mim e para você, nós não teríamos culpa. Agora é que nem os irmãos da antiga aliança, antes de vir a lei de Moisés. Eles não foram culpados pelos seus atos. Mas a partir do momento que Deus estabeleceu uma lei através de Moisés, todos aqueles que desobedeciam a lei, eles pereciam, porque havia uma lei. Assim foi Jesus Cristo, a Bíblia deixa bem claro. Se ele não tivesse vindo, nós não teríamos pecado, mas a partir de agora, nós não temos culpa dos nossos próprios pecados. Todos nós somos culpados dos nossos pecados. Porque nós temos uma consciência que há uma palavra que ela nos corrige, que ela nos repreende. E às vezes as pessoas querem se apoiar naquilo que eles vivem. Então não confunda misericórdia e amor de Deus. O fato de muitos não ser consumidos é a misericórdia. Que nem fala em Lamentação capítulo 3, versículo 22. O fato de nós não ser consumidos é a misericórdia do Senhor. Porque ela dura para sempre. Esse é um fato de nós não ser consumidos. Mas isso não quer dizer que Deus ele nos ama. Porque se nós estamos no pecado, a Bíblia diz que Ele não nos ama. Ele não pode amar. Porque o pecado é uma transgressão contra Deus. É uma desobediência. Então você que está aí do outro lado, para e reflete. Não é a pergunta de nós, eu amo a Deus. Essa é uma pergunta muito fácil. Se você perguntar a maioria deles, eles falam que amam a Deus. A maioria fala que ama a Deus. Agora a maior pergunta que nós temos de fazer dentro de nós, dentro desse coração aqui, do meu e do seu, é: será que Deus me ama? E quem são aqueles que Deus ama verdadeiramente? Vamos aprender um pouco com as Escrituras? Deus tem uma palavra para mim e para você, eu creio em nome de Jesus. Aquele que quiser abrir as vossas Bíblias nas suas casas, aí, depois que estiver ouvindo essa saudação, Provérbios capítulo 8, versículo 17. Vamos ver mesmo se Deus ele nos ama mesmo? Provérbios capítulo 8, versículo 17. Daqui a pouco nós vamos na graça, vamos na lei. Provérbios capítulo 8, versículo 17 diz assim. Olha o que diz. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. O que Deus está falando? Eu amo aqueles que me amam. Eu amo aqueles que me amam. E quem são aqueles que amam a Deus? É só falar de língua? Não. Não é isso. A palavra diz em Mateus capítulo 15, versículo 7, que desde a antiga aliança, o povo estava ali indo para uma congregação, mas o povo estava só honrando a Deus com os lábios, mas o que estava aqui dentro, o que estava dentro do povo, estava longe do Senhor. Então falar que ama a Deus é fácil. Todo mundo fala e professa servir a Ele e amar a Ele. Mas quando aqui Ele já está trazendo em nossas consciências e em nossos corações que muitas das vezes nós não amamos a Ele. Então primeiro, Deus ele deixa bem claro.
Eu amo aqueles que me amam. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Porque como que nós vamos achar a Deus se nós falamos só que amamos a Ele, mas nós não obedecemos a Ele? Como? Não, mas eu estou orando, eu me levanto, eu clamo a Deus, olha, eu oro. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, você está orando, mas será que você está obedecendo a palavra? A questão não só é orar, meus irmãos. A questão não só é clamar. Os fariseus, a Bíblia diz que ele orava nas praças para ser visto pelos homens. Eles tinham uma aparência, mas eles não viviam. E assim, muitas das vezes, quando a palavra ela vem, que ela nos confronta, às vezes a palavra está falando conosco. Então Deus ele diz, eu amo aqueles que me amam. Eu amo aqueles que obedecem a minha palavra. Não só é falar de língua, porque muitos falam de língua. Muitos falam que amam a Deus, mas a sua vida testifica que eles não amam o Senhor. Aleluia. Então, primeiro, para nós amar a Deus, nós temos de ter no coração a obediência da palavra, porque se nós não obedecer a palavra, pode ser homem que esteja no altar, ou pessoas que estejam dentro de uma congregação, mas se não obedecer a palavra, Deus não ama nenhum de nós. Porque a nossa vida testifica muitas das vezes que Deus não nos ama pelas nossas desobediências à palavra do Senhor. E quando a palavra vem nos corrigindo, falando que muitas das vezes Deus nos ama, nós falamos, não, mas quem é você para falar que Deus não me ama? Quem é você para falar que Deus está longe de mim? A palavra que nos diz. Aleluia. Aleluia. Então, Provérbios capítulo 8, 17, a Bíblia deixa bem claro que Deus ele diz que eu amo aqueles que me amam. E quem é aqueles que amam a Deus? Vamos ver mais para frente. Evangelho de João. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Olha aqui, irmãos. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Olha aqui os que amam o Senhor. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Olha o que diz. Analisa a sua vida, como é que ela está. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10 diz assim. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ele deixa bem claro que para ele nos amar, primeiramente, nós temos de permanecer em quê? Nos seus mandamentos. Nós temos de obedecer os mandamentos do próprio Pai. Assim como Jesus falou, olha, eu permaneço nos mandamentos do meu Pai, é por isso que Ele me ama. Eu faço a vontade do meu Pai, é por isso que Ele me ama. E aqueles que não fazem a vontade do Pai? E aqueles que não guardam os mandamentos do Pai? Fala para mim como que Deus te ama. Fala para mim não, fala para você mesmo. Como? Como que eu posso abrir a minha boca, sendo que eu estou uma vida completamente errada? Muitas das vezes Deus corrige, Deus nos repreende, eu não estou nem aí para obedecer. Então lá na antiga aliança, Deus já falava para o povo. Eu amo aqueles que me amam. Provérbios capítulo 8, versículo 17. E aqui Jesus está testificando. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Por que Jesus permanecia no amor do Pai? Porque ele guardava os mandamentos. E nós? E nós? E se nós não guardar os mandamentos? Será que o amor de Deus permanece sobre nós? A Bíblia está dizendo que não.
A minha Bíblia e a tua Bíblia testificam de nós mesmos. Se nós não guardar os mandamentos do Pai, o amor dele não permanece sobre nós. Jesus guardava, ele falou assim, ó, o amor do Pai permanece sobre mim porque eu guardo os seus mandamentos. Eu guardo ele. Por isso que eu permaneço no amor do Pai. Para nós permanecer no amor do Pai, nós temos de guardar os mandamentos dele. Então não confunda misericórdia com o amor de Deus. Para o amor de Deus permanecer em mim e você, nós temos de guardar os mandamentos do Pai. Não, mas como assim que eu vou guardar? O que a palavra diz para mim fazer, eu faço. O que a palavra diz para mim não fazer, eu não faço. Porque senão, eu não permaneço no amor do Pai. Vou mais para frente? Volta um pouco para trás. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Olha o que diz, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Olha o que diz. Evangelho de João 14, 21 diz assim. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus deixa bem claro. Jesus deixa bem claro para mim e para você. Aquele que me ama, aqueles que diz que me amam, ele deve o quê? Guardar os meus mandamentos. Quantas pessoas que falam que ama a Deus, mas não estão nem aí para guardar os mandamentos. Não, isso é mentira. Você está enganando a você mesmo. Não. É que nem muitos falam assim, nós somos filhos de Deus. Não. Nem todos são filhos de Deus. Os que desobedecem, eles são criaturas. Nós passamos a ser filhos quando nós começamos a obedecer o Evangelho. Então ele diz, João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos, o que é ter? É guardar. O salmista falou, Senhor, eu guardo a tua palavra, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o que Jesus está falando aqui na graça. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele diz, aquele que me ama, eu verei e me manifestarei a ele através de quê? Do Espírito Santo. Como que uma pessoa pode falar que o Espírito Santo se manifestou na vida dela, sendo que ela não guarda os mandamentos? Quantas? As pessoas estão dentro da igreja, falando que receberam o Espírito Santo, mas não guardam os mandamentos. Espera aí. Será que a pessoa mesmo recebeu o Espírito Santo, sendo que ela não guarda os mandamentos? Não. Jesus só tem como manifestar através do Espírito Santo na vida daqueles que obedecem a palavra. As pessoas estão dentro da igreja, pulando, falando em língua, profetizando, tudo dos seus próprios corações. O meu Pai nunca enviou essas pessoas, porque eles falam em língua, mas falam da vida do outro. Eles falam em língua, mas muitas das vezes está lá dentro da igreja, lá, falando mal da vida do seu próprio irmão. Não, o Espírito Santo nunca se manifestou na vida dessa pessoa. Porque para Jesus se manifestar na minha vida, primeiramente eu tenho de guardar os seus mandamentos, aí ele me ama. Quando ele me ama, através do Espírito, ele manifesta em mim. Para as pessoas que me verem lá fora, ver um grande exemplo de um bom cristão. Às vezes as pessoas, ela diz que são cristãos, que Deus se manifestou a ela através do Espírito, mas é mentira. É mentirosa. Pessoas que não estão nem aí com Deus, mas Deus me ama, não. Para Deus te amar primeiramente, você tem de amar a Ele. Para você amar a Ele, você tem de guardar os mandamentos do Pai. Porque se você não guarda e diz que ama a Deus, você é mentiroso. Você é mentirosa. Só abrir a boca e falar que ama a Deus é fácil, mas prova ao próprio Deus, não a mim, mas a Deus, se você ama a Ele mesmo. Você tem guardado os mandamentos do Pai? Se você não tem guardado, Ele não te ama. A palavra é quem diz, não é eu que digo, é a palavra. Então, primeiro, para nós falar que amamos a Deus, nós temos de guardar os mandamentos do Pai. O que é guardar? É quando os mandamentos estão dentro de mim e quando as coisas desse mundo, o pecado, a ilusão,
ela vem, eu falo, não, eu amo a Deus. Eu amo a sua palavra. Eu não vou fazer isso, porque eu amo a Deus. É o que ele está dizendo, aquele que me ama, guarda, obedece, pratica, vive. Não só é amar de língua. Hoje, o mundo está cheio de pessoas que amam só de língua e de palavra. Mas a sua vida testifica que Deus nem ama eles e nem ele fala que ama a Deus, mas são mentirosos. São mentirosos. Olha o que ele diz. Aleluia. Em Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 27. Olha o que diz. Aleluia. João, capítulo 10, versículo 27. Olha o que é que ele diz. Diz assim. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço-as, e elas me seguem. O que ele está dizendo? As minhas ovelhas, ela ouve a minha voz, e ele conhece a cada um de nós. Deus, ele nos conhece. Se nós falamos só de língua, ele nos conhece. Se nós falamos de obedecendo, ele também nos conhece. Deus, ele sabe, ele conhece, não adianta nós querer fugir. Então Jesus deixa bem claro que as suas ovelhas, ela fala o quê? Ela ouve a voz dele. Ela obedece a voz dele. Ela dá crédito à voz de Deus. Ela dá crédito àquilo que o Espírito ensina. Quando nós ouvimos uma palavra, quantas pessoas saem da igreja, quando ela ouve uma palavra de correção, o que ela faz? Ela sai de fininho. Por quê? Porque elas não são ovelha do Pai. Ela só fala de língua, mas quando a palavra corrige, fala do seu pecado, do seu erro, sabe o que elas fazem? Ah, eu vou sair daqui, aqui não dá para mim, eu vou para ali. Por quê? Hoje tem igreja para tudo que é qualidade de pecado. Hoje tem igreja que aceita todo tipo. Ah, aqui fala que aqui não pode, então eu vou correr para outra porque lá pode. Não, aqui não pode segundo casamento. Então eu vou correr para aquela porque lá pode segundo casamento, terceiro, quarto casamento, quinto, pode casar o tanto que for. Não, aqui prega que a vaidade é do diabo, então eu vou correr para aquela lá porque as mulheres lá estão andando de qualquer maneira. As suas vergonhas estão fazendo o próximo tropeçar e estão lá. Então aqui não pode, mas eu vou correr lá para a esquina porque lá pode. Não, mas irmãos agora podem viver de qualquer maneira. Pode andar de bermuda para a rua, pode falar o que for, palavra torpe da sua boca, aqui pode, não pode. Pode jogar futebol, pode jogar videogame, tudo que a Bíblia abomina, pode jogar, aqui pode. Não, aqui pode tudo. Mas ali não pode, então o que é que eu vou fazer? Vou correr para lá. Tem para todo tipo de escolha hoje. Mas eu te pergunto uma coisa. Se o amor do Pai não está sobre nós, para onde vai a nossa alma? A minha e a tua alma no dia do juízo. Porque a palavra, ela também é para mim. Deus fala com vocês, mas ele primeiro fala aqui, comigo, para falar para vocês. A pergunta é que, aonde você está pode? A pergunta é, se Deus não te ama porque você não guarda os mandamentos, e a Bíblia deixa bem claro, para Deus nos amar, nós temos de permanecer o quê? Guardando a sua palavra. Fala para mim, ou fala para você mesmo. Se Deus não ama a gente, para onde nós vamos naquele dia do juízo, depois do julgamento? Para onde? Porque ele deixou bem claro, eu amo aqueles que me amam. E quem é que ama a Deus? Aqueles que guardam a sua palavra. Jesus deixou bem claro, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, aqueles que me amam. Aí prova e testifica se nós estamos amando a ele ou não. É quando nós olhamos para nós e nós podemos falar, não, eu obedeço a Deus. Então, eu tenho uma convicção que Deus está me amando porque eu obedeço a Ele. Mas quando essa palavra ela vem e fala conosco, às vezes ela testifica de nós mesmos, que há coisa que nós precisamos renunciar para que o amor do Pai permaneça sobre nós. Porque se o amor dele não permanecer sobre mim, você sabe o que resta para nós? Uma condenação no dia do juízo. Assim como ele vai falar para muito, apartar de mim, maldito.
para o fogo eterno que está preparado para Satanás e os seus anjos. Ele vai falar para muitos, Mateus capítulo 7, versículo 21. Não, mas eu profetizei em teu nome, eu falei em língua, eu revelei em teu nome, mas não adianta revelar e viver no pecado. Não adianta nós falar em língua, dizer que fomos arrebatados se a nossa boca ainda profana as palavras que não agradam ao Senhor. Porque se nós obedecendo a palavra de Deus, a Bíblia diz que não pode sair da nossa boca palavra torpe alguma. E como que nós podemos dizer que Deus está em nós e Deus está se manifestando em nós e a nossa língua ainda fala a palavra que não agrada ao Senhor, irmãos e irmãs? Como? Como que nós possamos dizer que tem o Espírito Santo, sendo que a nossa boca ainda profere palavra que desagrada a Deus? Como que o Espírito está se manifestando em nós? Você está enganado, você está enganado. O diabo está te enganando. Eu preciso falar isso para que o povo abra os seus olhos espirituais. Você tem de abrir os seus olhos espirituais para enxergar as coisas mais claras. Você tem de abrir o coração para que Deus possa te esclarecer. Ó, estava lá revelando, não é de Deus não. Não. Deus, ele é santo. Você sabe o que ele fala para mim e para você? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, que nós devemos ser santos. Não, mas ninguém é santo. Não é santo, ele manda nós ser santos. Se ele manda é porque nós somos santos. Não, mas a Bíblia diz lá em 1ª Epístola de João que aquele que não tem pecado é mentiroso. E por que você também, no mesmo Evangelho de João, você não vai na palavra que diz: aquele que vive no pecado é do diabo? E agora? Se você quer se justificar, pegar a palavra para querer te justificar, não, aquele que não tem pecado já se faz mentiroso. Por que você na mesma palavra, você não pega e fala assim que a própria palavra diz que aquele que peca é do diabo? E agora? A palavra está te dando o direito de viver no pecado? Não. Aquele que é santo se santifica a si mesmo. Como que eu me santifico a mim mesmo? Como? Obedecendo a palavra do Senhor. Todos os dias, todos os momentos. Andar em espírito e viver em espírito. Quando eu ando, eu vivo. Quando eu vivo, eu obedeço. Tá vendo? Que muitas pessoas o diabo está enganando ela. Mas estão falando em língua dentro da igreja, mas a boca sai palavra torta, palavra que não agrada a Deus. Examina você mesmo. Será que Deus, o Espírito Santo de Deus, está dentro de você, se manifestando em você? Será? Será que é o Espírito Santo? Porque ele deixou bem claro que para Jesus vir se manifestar, a gente tem de guardar os mandamentos do Pai. Irmãos, irmãs, abre os teus olhos, desperta enquanto há tempo, examine a tua vida, aonde você está caminhando. Será que corrige os teus erros? Porque os homens hoje não querem pregar mais a verdade. Não vou pregar isso não, porque senão o povo corre da igreja. Não. As ovelhas, ela fala o quê? Ela ouve a voz do Pai. Sabe por que muitos têm se perdido? Porque muitos, o alimento que deveria dar para as ovelhas, não estão dando mais. As pessoas estão perecendo dentro de uma congregação. As pessoas estão perecendo dentro de uma congregação. Isso é triste. Por quê? É só bênção e vitória. Pregar para sair do pecado, não. Pode ver de qualquer maneira hoje, vai para o céu. Eu não sei que céu que eles vão. Porque o céu do Pai não é. Meu Pai, ele é santo. O nosso Pai, o nosso Deus, ele é santo. Ele é puro. A Bíblia diz que não vai entrar nada que contamine a cidade. Isso é muito sério. Por isso que é poucos que entram pela porta estreita. A Bíblia diz que muitos são chamados. Você está dentro de uma congregação, ou não esteja dentro de uma congregação. Você pode ser um chamado? Pode. Mas a questão não é ser chamado. A questão é ser escolhido. A questão é ser escolhido. A
questão não é que Deus... a Bíblia diz, vinde a mim todos cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Eu sei, Ele chama você. Ele te chama. Mas Ele te chama com o intuito, irmãos e irmãs, de obedecer a Ele, de amar a Ele acima de tudo. Acima de tudo. Você sabe que é acima de tudo. Hoje é difícil nós amar a Deus acima de tudo. Sabe por quê? Porque muitos ainda querem viver nos seus erros. E quando nós vivemos nos nossos erros, nós não amamos Ele acima de tudo. Porque se nós amamos Ele acima de tudo, nós deixamos o pecado por amor a Ele. Não só nós vivemos com uma congregação, não. Muitos estão dentro da congregação e estão perecendo. Isso é o que mais me dói. Porque os falsos homens, os falsos mestres, ele tem corrompido tanto a ele quanto muitos que estão lá dentro da casa, com o ensinamento do diabo, com o ensinamento que não provém do Pai. Muitos lobos, muitos homens que não amam as ovelhas. E quando muitos não amam as ovelhas, ele dá qualquer alimento para as ovelhas. Eu vou dar esse alimento aqui porque as ovelhas querem esse alimento. Ah, não, as ovelhas não podem receber esse alimento, então eu vou dar esse. Porque esse é um alimento mais fácil delas comerem. Eles pervertem a palavra do Pai. Eles corromperam a palavra do Pai. E Jesus fala, olha, para me manifestar a vocês com as coisas celestiais, com as coisas espirituais primeiramente, guarda os meus mandamentos. Quantas pessoas com revelações falsas e não guardam os mandamentos, não é Deus, irmãos. Abre os teus olhos. Até quando Deus vai falar, olha, não é eu que estou ali, não é eu que estou naquele lugar, não é eu que estou naquela vida falando, profetizando, não é eu, porque o testemunho, a vida dela testifica que não é Deus. Aleluia. Deus fala, não. Meus irmãos, quantas ovelhas machucadas, magoadas, porque querem viver a justiça e os homens agora querem viver na carne, fazendo os seus prazeres. Quantas? Mas um dia, nós vamos estar lá diante dele para prestar conta. Você que ensina as ovelhas a viver de qualquer maneira. E você que é ovelha de Deus, guarda isso. Se você é ovelha do Pai, se o amor de Deus está em você e você ama a Deus, não de língua e palavra, de coração. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ela obedece os meus ensinamentos. Aquilo que é errado, deixa de lado. Esquece as bagagens do Egito, irmãos e irmãs. Deixa isso para trás, isso ficou. As coisas velhas passaram, nós somos novos agora em Cristo. Mas quando as pessoas que estão dentro da casa do Senhor estão machucadas, porque já não tem mais o alimento verdadeiro. Eu sei que muitos amam a Deus. Eu sei que muitos amam a Ele. Mas o que está lá na frente, já nem Ele ama mais o Pai. As ovelhas têm ficado machucadas, magoadas. E às vezes eu falo, meu Deus, esses dias, os irmãos entender. Eu no momento ali fui orar e falar com Deus. No dia 8 de março desse ano, eu fui orar e falar com Deus. E já estava deitado, tinha acabado de orar e tinha acabado de me deitar. O Espírito Santo de Deus falou, olha, levanta e ora. Levanta e ora. E ali eu comecei a orar e falar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Você sabe que Deus falava para mim através do Espírito? Deus falava, filho, muitas pessoas estão dormindo.
E o que eu entendi que ele falava no meu coração, irmãos? Muitas pessoas estão dormindo espirituais. E Satanás tem destruído muitos. Aleluia. Ele falava, olha, muitos estão dormindo. Ora. Ora por eles. Clama por eles. Irmãos, você que é servo de Deus, serva do Senhor. Aleluia. Não desista de orar pelas almas. Ore por elas com todo amor, todo carinho. Porque enquanto às vezes nós estamos dormindo, o diabo está destruindo eles. Isso foi o que eu entendi que Deus queria falar comigo. Enquanto nós que dizemos ser cristão, enquanto nós estamos deitados, acomodados, Deus fala, não, levanta, vai orar pelas almas. Vai clamar por elas, porque muitos Deus quer dar o livramento. E é através da oração dos santos, daqueles que obedecem o evangelho, irmãos. E muitas vezes Deus fala, olha, levanta. Nós estamos nem aí pelas vidas, pelas ovelhas. Deus falava, levanta, vai orar por eles, porque muitos estão dormindo. Eu não entendia se era espiritual, se ele estava dormindo ali. O diabo queria... Porque o diabo, ele não dorme. Enquanto você dorme, o diabo, ele não dorme. E agora, no dia 27 de abril, eu orando, falando com Deus. Depois de algum momento ali de oração, meus irmãos. Depois de ali já de um tempo de oração. Deus falava, olha, as minhas ovelhas estão feridas. O Espírito Santo falava no meu coração, as minhas ovelhas estão machucadas. Os lobos, eles machucaram as minhas ovelhas. Oricanta, churicandamanás. Meus irmãos, e Deus falava para mim, olha, há muitas ovelhas dentro da minha casa que elas não conseguem nem dormir. Porque os lobos os feriram, machucaram. Os lobos feriram as ovelhas do Senhor, estão ferindo as ovelhas do Senhor. E eu falando com Deus, eu orando. Que Deus falava para mim, meus irmãos. Há muitas ovelhas, muitas. Muitas ovelhas que não conseguem nem dormir. Elas estão feridas por conta do homem. Elas estão feridas porque os homens agora querem viver de qualquer maneira. E muitas ovelhas que ouvem a voz de Deus, aqueles que são verdadeiramente ovelhas do Pai, ele ouve a voz do Pai, tudo aquilo que ele aprenderam, tudo aquilo que ele ouviram lá atrás dos verdadeiros homens de Deus, eles ainda o vivem, mas o lobo os feriram. Deus falava para mim, através do Espírito. Deus ainda fala com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus falava bem claro para mim que muitas ovelhas estão feridas. Deus falava para mim. Deus falava para mim, meus irmãos, muitas ovelhas dentro da casa. E muitas ovelhas, meus irmãos, que não conseguem nem dormir de noite. Feridas, machucadas pelos lobos. Mas Deus vai trazer justiça. Um dia todos nós vamos estar lá para prestar conta. Você que ministra a palavra, nós vamos estar lá para prestar conta. O que nós temos feito com as ovelhas de Deus. Homens que se diz homem de Deus, você vai estar lá no dia do juízo. Qualquer um que esteja diante de feito um trabalho, você vai estar lá para prestar conta a Deus. As ovelhas do Pai estão machucadas. Muitos têm ferido a ovelha do Pai. Por não concordar com seus erros. E o Espírito Santo trazendo no meu coração, meus irmãos, que muitas ovelhas não estão conseguindo nem dormir à noite. Muitas. Muitas ovelhas. E ele falava grandemente ao meu coração.
Deus, Ele fala ainda, meus irmãos. Basta nós amar a Ele acima de todas as coisas. E ser homem de Deus. Homens de oração. Homens que amam a Ele acima de qualquer coisa nesse mundo. Mas permanece firme, meus irmãos. Não desista da sua caminhada, seja servo de Deus. Aonde você seja reverência. Aonde você está, não obedece, mas seja você uma obediência à palavra do Senhor. Porque todos nós vamos estar lá, viu? Todos nós vamos estar lá. Um dia nós vamos partir desse mundo. Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Permaneça firme na oração. Eu aqui orando por vocês. Eu não me esqueço de vocês. Sempre Deus tem trazido à minha memória a vida de cada um de vocês. Aqueles que amam a Deus, Ele chora pelas ovelhas. Aqueles que verdadeiramente amam as ovelhas do Senhor, Ele chora por elas. Ele padece por amor às ovelhas. Quantas ovelhas que às vezes eu falo, meu Deus. Às vezes na nossa oração Deus traz alguém na memória e Deus traz a vida, o que elas estão passando. Eu falo, meu Deus. Tem misericórdia da minha irmã, tem misericórdia do meu irmão. Eu sei, meus irmãos, eu sei que as vidas passam. Quando nós oramos, que nós apresentamos vocês, Deus traz até a pessoa que está passando pelo momento. Às vezes pessoas que não conseguem nem inclinar a cabeça no travesseiro, preocupada pelos ataques de Satanás. Porque alguém o machucou, os lobos devoradores que estão dentro da casa dizendo, Senhor, homem de Deus. Quantas das vezes que nós vamos apresentar a Deus, nós choramos pela vida de muitas das vezes dos nossos irmãos. Às vezes o diabo querendo armar laço para destruir a vida dos irmãos. Nós fala, Deus, tem misericórdia. Que nem no culto de ontem aqui em casa. Deus falando grandemente, meus irmãos. Os irmãos que estavam aqui sabem. Eles sabem o que Deus estava falando. Eu falei, Deus tem misericórdia. Às vezes nem você imagina que o diabo está armando uma cilada para te destruir. Mas a oração do justo segura você ainda. Porque ele chora nos pés do Senhor. Você lembra Moisés quando subiu no monte, que Deus falou, Moisés, o teu povo está corrompido lá embaixo. O meu furor se acendeu contra esse povo. Eu agora vou destruir ele, Moisés. Moisés entra na frente e fala, não, Senhor. Moisés intercede pelo povo. E a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal que ele faria com aquele povo. Deus deu oportunidade. Mesmo assim a nós. Quantas vezes Deus nos usa para falar com uma pessoa, olha, Deus está falando isso. Alguns dá crédito, alguns param, falam, analisa como que está na sua vida e fala, não, o diabo queria armar cilada nisso, eu vou deixar isso de lado. Mas outros não dão nem ouvido. E quantas pessoas que são destruídas por isso, eu já vi pessoas mesmo, Deus falar, olha, fala isso, olha, Deus, quantas pessoas? Deus vai lá, Deus revela, você fala, olha, Deus me mostrou isso, Deus falou isso, toma cuidado, a pessoa não dá nem crédito. E hoje, onde é que eles estão? Estão lá fora no mundo, porque não deram ouvido aquilo que Deus ensinou através do seu servo. Meus irmãos, permanece firme na justiça do Senhor, deixa as coisas desse mundo. É tempo de nós partirmos desse mundo, meus irmãos. Não é tempo de nós ficarmos brincando com as coisas de Deus. Continue firme, vocês que têm um chamado de Deus, ora ao Senhor. Não deixe seu chamado de lado, vai nas ruas, pregam. Se o homem não quer que você esteja lá dentro porque você não concorda com o pecado deles, vocês que são ovelha de Deus, vocês que são ministros do Senhor, se você chegou lá, repreendeu o homem que está lá de frente do altar porque ele vive no erro, no pecado, fala, não, fica que eu estou indo. Ora a Deus, dê conta do seu chamado, vai pregar o evangelho para as pessoas. Não deixe que o homem pare o teu chamado. Se os lobos devoradores estão lá dentro da casa, lá como se passando como ovelha,
Não, não aceito o erro desses homens. Não, mas ele vai me machucar, eu sei que ele vai machucar vocês. Como Deus tem falado, que nem Deus acabou de falar aqui, eu sei que muitas ovelhas estão machucadas. Muitas delas não conseguem nem dormir à noite. Mas você não está agradando ao homem, está agradando a Deus. Então vá lá, dê conta do seu chamado, fala do evangelho, prega. Examine a cada dia, meus irmãos, as coisas de Deus. Ela é muito séria. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, continue firme na oração. Ame a Deus, guardando os seus mandamentos. Ame a Ele acima de tudo, porque, irmão, tudo vai passar nesse mundo. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Eu continuo orando pela vida de vocês. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.